Olá, boa noite, tudo bem, gente? Vamos esperar aí o Insta informar ao pessoal que estamos ao vivo. Deixa eu colocar aqui o relógio. Boa noite, sejam bem-vindos. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estão me ouvindo bem? Vamos ajustar aqui pra gente ver se vocês conseguem me ouvir bem. Tudo bom? O pessoal tá entrando. Vamos conversar. Muita gente, eu acho que não se lembrava, né, dessa live. Eu até coloquei pra gente ver se relembrava. Porque essa live, na verdade, ela foi adiada, né? Eu tomei um bloco do Instagram e daí eu resolvi remarcar quando, né, eu estivesse apta novamente. Obrigada, Lara Nicásio. Tudo bem, gente? Vamos conversar um pouquinho sobre educação, né? Ontem a gente teve os posts sobre a Maria Montessori aí fazendo sucesso, muita gente enviando várias coisas. Boa noite, sejam bem-vindos. Envio pro pessoal, gente, o aviãozinho aí. E várias pessoas me questionaram aí sobre os posts que eu fiz da Maria Montessori, que foram surpresa para muita gente, né? Não deveriam ser, né? Principalmente para quem é de pedagogia, para quem é educador de alguma forma, para quem tem filhos, para quem já pesquisou o método para saber se coloca na escola ou não. Com certeza vocês já leram, né? Mas se não leram, agora já tem um bom motivo para fazer a leitura. E conforme eu tinha prometido para vocês, na semana sequencial, a semana em que nós falamos acerca do dever de casa, lembra daquela polêmica lá do marido da Luana Piovani no Big Brother? Eu lembro o nome dele, o surfista. Nós falamos sobre dever de casa, falamos sobre várias coisas, porque eu nunca consigo me ater só a um ponto. Falamos de dever de casa, falamos sobre as expectativas acerca da escola, falamos sobre a diferença entre estudante e aluno, lembra? Falamos a respeito da aprendizagem, né, solitária, do estudo solitário. Falamos sobre a questão de que a escola expõe, explica, mostra, né? E que a verdadeira aprendizagem é uma aprendizagem que ocorre no ambiente mental solitário, mesmo de estudo, mesmo para criança, né? Que tem muita gente que depois veio me perguntar se tudo que eu tinha falado se aplicava só a adultos. Não, gente. A aprendizagem é um processo cerebral, químico, né? Físico, é um processo espiritual, é um processo que transcende muita coisa. E muita gente depois me questionou, né? Porque, obviamente, nos vários estágios de desenvolvimento humano, a criança tem uma demanda, o adolescente tem outra demanda, o adulto tem outra demanda, o idoso tem outra demanda, em termos físicos mesmo. Cérebro, né? Em termos de amadurecimento cerebral, em termos de capacidade mental. Boa noite, sejam bem-vindos. Estava esperando vocês entrarem pra gente começar, né? Então, relembrando a live anterior, a gente focou em trabalhar essa questão de quando que ocorre a aprendizagem, enfim. E aí surgiu uma demanda, uma questão, né? Então, como que a gente monta o horário de estudo para a gente conseguir fazer com que esse estudo renda, né? Como que a gente pode elaborar um horário de estudo de maneira que a gente respeite as necessidades básicas e que a gente force o nosso cérebro a, de fato, ir para esse lugar de aprendizagem? Bom, primeiramente, a gente precisa separar muito as realidades. Quando a gente fala de montagem de horário de estudos, e é uma coisa que lá no cursinho a gente faz muito, porque na realidade de cursinho, organização é tudo, né? A organização otimiza muito o trabalho desse aluno, poupa esse aluno de perder um tempo que é precioso, porque o ano de preparação é um ano muito curto. Mas no caso de crianças que ainda estão começando a vida, né, acadêmica, intelectual, no caso de adolescentes que estão aí passando por um turbilhão de mudanças hormonais, isso é uma coisa muito diferenciada, né? Elaborar um horário de estudo requer realmente uma atenção especial,
quando a gente está falando de criança e principalmente de adolescente, né? Adolescente de 11 até os seus 17 anos, 15, 16, 17 anos. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que no Brasil a gente tem um formato, tô falando aqui agora da realidade de crianças na escola, tá? A gente tem no Brasil um formato de carga horária, né? A gente tem exigência de 200 dias letivos. Quando a gente vai dividir esses 200 dias letivos, e aí parêntese, não foi sempre assim. Houve um momento na nossa história da educação, até recente, em que nós tínhamos somente metade dos dias letivos, ou um pouco mais da metade desses dias letivos. Com o passar do tempo e com o lobby, né, ali no Ministério da Educação e no Congresso Nacional, a gente foi vendo um aumento progressivo da carga horária, inclusive para a criança. Com certeza vocês que estão aqui nessa live, se não se lembram da sua própria infância, devem ter visto alguém contar alguma história no sentido de que, na minha infância a gente tinha dezembro, janeiro, fevereiro de férias, só entrava na escola em março, aí parava de novo em julho. Então, teoricamente, o que foi o currículo em termos de horas, né, de horas aula, até pouco tempo, né, a gente tinha 8 meses de aula. Então, dos 12 meses do ano, a gente tinha a criança entrando na escola no comecinho de março. Disse que logo após o carnaval, porque, né, habitualmente o carnaval cai em fevereiro, raramente cai em março, mas a média cai em fevereiro. Então, a criança passava o carnaval, entrava na escola. Essa era a lógica. Então, ela ficava março, abril, maio e junho, o primeiro semestre. Na verdade, durava só 4 meses. A criança entrava de férias em julho, voltava em agosto e ficava agosto, setembro, outubro, novembro, mais 4 meses. Então, dezembro, janeiro, fevereiro e março e julho eram 4 meses de férias. Isso perdurou no Brasil por pelo menos quase 50, 60 anos tranquilamente. Até os revolucionários tomarem as faculdades, tomarem o MEC, tomarem tudo e começarem a fazer um lobby para aumento dessa carga horária, inserindo demandas sociais, de críticas sociais, né? Advindas de Escola de Frankfurt e de todos os coletivos, o coletivo negro, o coletivo indígena, o coletivo feminista, o coletivo LGBT, e isso se tornou uma sobrecarga de conteúdos dentro da escola, chegando ao absurdo de 200 dias letivos. Então, por que às vezes eu vejo o pai reclamando que, ai meu Deus, meu filho tem muita coisa para estudar? Na verdade, não, ele tem muita aula para ver. Tem que adequar a linguagem para poder começar a pensar certo, né? Então, ele não tem muito conteúdo. O conteúdo que ele aprende hoje é basicamente o mesmo conteúdo que ele sempre aprendeu no grosso, né? No sentido, assim, do que importa aprender. Agora, a gente tem uma série de bijuterias que foram sendo implementadas na educação que tornaram inchados esses conteúdos. Então, tem muita coisa que foi inserida de luta de classes, né, no conteúdo, feminismo, gaysismo, etc., que fazem com que a disciplina de português fique inchada, a disciplina, né, de história, de geografia fique inchada, porque a crítica social agora permeia todas as disciplinas. Então, o teu filho não tem muito conteúdo para aprender na escola, para estudar na escola, para ver de aula na escola. Ele tem muita aula, porque é lei. E como a educação no Brasil é compulsória, ele é obrigado a ir para a escola por 200 dias letivos, tirando ali um pouquinho das faltas que ele tem direito, né? 25% de faltas para não reprovar. Então, gente, feito esse resumo, o que eu quero dizer com isso? A nossa criança, a criança brasileira, passa muito tempo na escola. Se a gente comparar tempo versus conteúdo. Se a gente for fazer um real raio-x do que a criança vê na escola de aula, a gente vê que dessas 6 horas diárias, a criança tem ali talvez 2 horas, 2 horas e meia de conteúdo real, de conteúdo que importa. Mas, professora, como que eu chego a uma conclusão dessa? Vou dar um exemplo na minha área, que é a área de língua portuguesa, tá?
Quando a gente pega um currículo de língua portuguesa que inclui escrita, oralidade e leitura, que é um tripé, né? A gente tem que aprender a ler, a escrever e a falar, a se comunicar oralmente. Quando a gente pega esse tripé, a gente divide na escola tradicional, né, na escola construtivista, por exemplo, em 3 disciplinas ou 2. A gente coloca a escrita, aí chama isso de redação, produção textual. A gente pega a parte de leitura e chama isso de literatura, coloca ali a disciplina de literatura, e a parte de gramática, que é a parte mais formal, que prepara a gente para se comunicar, a gente diz que é gramática. Então é gramática, redação e literatura. É o tripé que a gente tem, por exemplo, na minha área, né? Se você for fazer um raio-x, você que é professor com certeza tem condição melhor de fazer isso. Um raio-x do currículo anual de uma criança de 13 anos, por exemplo, né? No 8º ano, você vai ver que essa criança, de conteúdo real, tem basicamente menos da metade do que está ali naquela ementa para realmente aprender, porque é o que realmente vai importar. Quando eu digo que realmente vai importar, a gente precisa entender. Existem conteúdos que realmente não importam. A gente precisa ter a coragem, diga a gente, mães, professores, famílias, tem que ter a coragem de dizer, olha, isso aqui não interessa para o meu filho aprender. Eu não quero que o meu filho tenha contato com X conteúdo. Eu não quero que o meu filho seja exposto a esse conteúdo com a idade que ele tem. Essa noção, os pais ainda são, eu percebo, né? Ainda são muito acanhados. Mas por que eles são acanhados? Por falta de conhecimento. Então a gente precisa falar que assim, a montagem de um horário de estudo hoje, para mim, na minha visão aí prática, encontra nos pais, muitas vezes, a maior barreira. Por quê? Primeiro, montar um horário de estudo, de fato, dá trabalho. Dá trabalho. Às vezes, lá no cursinho, lá no Alfa 2, a gente senta e passa 1 hora com um aluno montando um horário de estudo para ele. E, às vezes, o pai em casa não tem essa 1 hora para parar. Não que ele não saiba, mas é porque ele realmente não para fazer. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, pais. Se vocês parassem para fazer pelo menos a metade das coisas que vocês podem fazer pelos filhos de vocês em termos de organização, a vida, inclusive de vocês em família, melhoraria muito. Porque vocês veriam que coisas que vocês terceirizam seriam melhor feitas por vocês do que pelo terceiro. Então, o horário de estudo de um filho não é responsabilidade da escola, teoricamente. É do pai, porque é o pai que sabe qual é a necessidade da família, quais são os horários reais da família, qual é a limitação da família em acompanhar aquela criança na escola. Eu devo dizer também uma coisa aqui, um outro erro, né? Quando a gente monta horário de estudo, existe o outro lado da moeda. Muitas pessoas que montam horário de estudo colocam a criança como o centro da família. O centro da família não é a criança. O centro da família é o casal, né? Tô falando aqui de uma situação hipotética de casamento, porque a gente sabe que tem casas em que tem só a mãe, só o pai, a avó, tá? Eu tô falando aqui em termos de família nuclear tradicional. Então, o centro da casa é o pai e a mãe. Então, o pai e a mãe, para poder sustentar essa criança, eles têm demandas de trabalho. No caso, quando o pai e a mãe trabalham fora, que é uma realidade que não dá pra gente ignorar e fugir e achar que vai mudar em um passo de mágica, não vai. Porque o padrão de vida tá aí para ser mantido, a gente já se meteu nessa, então tem que segurar a peteca. Então, o pai e a mãe têm suas próprias demandas de trabalho, pessoais, e eles precisam coordenar as demandas dele com as demandas do filho. Normalmente, o pai e a mãe sacrificam as suas demandas pessoais em prol do filho. Isso é normal. É o que acontece gerações e gerações atrás e eu acho que vai sempre ser assim. Então, para elaborar um horário de estudo, tudo isso precisa ser considerado. Uma outra coisa que eu acho muito importante hoje em dia a gente considerar é o tempo perdido. Uma coisa que, às vezes, eu vejo que tem muita gente que não dá a devida atenção ao tempo perdido. Se você for fazer um levantamento semanal da quantidade de tempo que você perde de ser produtivo, de realmente realizar alguma tarefa, enquanto adulto, você vai se escandalizar, se chocar, né? A criança também perde tempo. Muitas vezes por culpa dos pais, muitas vezes porque a própria infância tem processos que fazem com que haja perda de tempo, a adolescência também, né?
Então, o horário de estudo precisa considerar todos os fatores, onde você mora, qual é a distância da sua casa para a escola, quanto tempo você perde para chegar à escola, né? Quantas vezes por semana você precisa ir para a escola que não seja no turno normal. Todo esse levantamento é feito. Beleza, foi feito? Foi. Agora, o que a gente pode organizar nesse sentido? A primeira coisa é, se o seu filho está na escola, goste você da escola ou não, seja a escola boa ou não, ele está numa escola matriculado e ele tem que cumprir com aquilo. É um compromisso dele, seu também, por tabela. Então, a primeira coisa que se tem que pensar é qual é o horário semanal dessa escola. Um defeito que eu vejo nas escolas, e entendo por que elas têm esse defeito, é a demora para fechar os horários do ano. Né? Fechar os horários de um ano é uma grande luta nas escolas. Imagina uma escola grande que tem aí seus 500, 600, 700 alunos. Ela tem 40 professores, que são pessoas diferentes, com vidas e rotinas diferentes, horários disponíveis diferentes. Você tem que cruzar os horários de 40 professores para montar um horário para sua escola. Imagina essa dificuldade. É altíssima. Eu tenho um curso que tem só 18 professores e eu vejo a dificuldade de Antônio quando ele vai elaborar esses horários, porque você tem que encaixar nos dias da semana os horários que o professor te dá. E muitas vezes o que o professor te dá não bate. Você fica semanas negociando com esse professor para tentar mover um horário dele, entende? Então, existe um lado de lá e existe o lado de cá. A escola demora a dar o horário letivo para os pais por isso, tá? Então, eu não reclamo das escolas porque elas soltam o horário. Às vezes, começa a aula, 1 ou 2 semanas depois, a escola muda totalmente o horário. Eu vejo o pai reclamar disso. Não reclame, porque com certeza, se ela tá fazendo isso porque há uma necessidade de coordenar os horários dos professores para que todos se encaixem na carga horária. Gente, isso é muito trabalho. Vocês que estão desse lado aí, não tem noção. É um trabalho alto. Então, acaba parecendo desorganização da escola, mas muitas vezes eu posso dizer para vocês, não é desorganização, é o contrário, é organização. É uma tentativa da escola de se organizar definitivamente, tá? Então, ela solta o horário, o aluno já está em aula. Aí, o que acontece? Ela solta o horário, vou trabalhar aqui com um cenário de aluno que estuda de manhã, tá bom? Eu sei que há uma realidade de tarde, mas o cenário de estudo da manhã, principalmente para o adolescente, é melhor. Né? Para o adolescente estudar de manhã, adolescente, 11, 12, 13, 14, é melhor. Obviamente, não no horário que a gente tem hoje, de 7h30 da manhã, por conta do processo de acordar desse adolescente. Não é o ideal. Não é à toa que várias das grandes escolas melhores ranqueadas, começam suas aulas 9 horas da manhã. Se você pegar os horários de aula de várias escolas da Europa, até aqui da América do Norte, você vai ver que as crianças, muitas escolas adotam um horário entre 8 e 9 da manhã para entrar. Aqui no Brasil, a gente tem escolas com 7h10, 7h30, 7h45, começando a aula, tá? Então, esse é um erro nosso. Okay? Porque o nosso sistema de ensino é dividido entre matutino e vespertino. A maioria dos sistemas de ensino que a gente tem em outras escolas, em outras culturas, é um sistema que é biturno. Ou seja, você pega pedaço da manhã, pedaço da tarde. A criança passa praticamente a manhã e tarde na escola, pedaço de uma, pedaço de outra. Mas isso também tem uma outra relação com a carga horária dos pais, com os horários de trabalho das empresas, com os horários de trabalho das repartições públicas, né? Então, tudo tem uma ligação com a cultura de trabalho daquele país. No caso do Brasil, a gente tem lojas abrindo, gente, 7h30, 8 horas da manhã. O padrão de abertura de lojas aqui no Brasil é 8 horas da manhã, né? Para comercial, para horário comercial. Então, para o pai que começa a trabalhar 8 horas da manhã, o filho ou estuda 7, 7h30 ou 7h45 para dar tempo do pai chegar ao trabalho, porque senão não tem como o pai deixar o filho. Entende por quê? Então, é absurdo o horário? Ele não respeita uma fisiologia? Sim, mas ele tem uma repercussão cultural e uma razão cultural. Então, o horário de estudo das escolas foi convencionado de acordo com o horário de trabalho dos pais. Então, eu acho muito difícil de isso mudar, porque isso já é uma cultura centenária no nosso país. Acho difícil, né? A não ser que você tenha aqui a implantação de franquias estrangeiras, né? E tudo, e seja um processo aí de mudança cultural que vai levar anos, décadas, ok?
Então, 7h30 da manhã, o adolescente não está acordado real, né? Quando eu digo acordado real, não é que ele não esteja acordado, ele está conversando, está falando, mas ele não está acordado aqui, cerebral, para realizar as suas sinapses, para realizar, né, a transmissão elétrica, a transmissão fisiológica para aprendizagem, para entendimento, para compreensão do que está sendo transmitido para ele. Então, por isso, os primeiros horários, né, das escolas nunca devem ser horários de disciplinas que trabalhem ou que puxem extensamente o raciocínio lógico, por exemplo. Então, uma escola que começa segunda-feira, 7h30 da manhã, primeiro horário, matemática, tá errado. Pode ir atrás que você vai ver que a aprendizagem é baixíssima de matemática naquela série. Pode ir atrás, isso aí já teve pesquisa sendo feita em vários lugares. Então, o que a gente costuma dizer? As disciplinas que normalmente costumam acordar esse adolescente, essa criança, são as disciplinas que exigem o lúdico. Então, você coloca uma língua estrangeira, uma educação artística, uma educação física, né? Disciplinas que vão ali acordar, literalmente, o corpo e o intelecto dessa criança, desse adolescente. Mas isso é a realidade das escolas? Não, porque muitas vezes o horário do professor de arte não bate, o horário do professor de educação física não bate. E tem um outro detalhe. Começar com a educação física é uma coisa para adolescente indigesta. Por quê? Porque ele vai suar. Ele vai, né, liberar endorfina, ele vai ficar acelerado durante muito tempo, a frequência cardíaca dele vai ficar alta, né, muito tempo, a dificuldade de concentração dele vai acontecer. Então, depois da educação física, você voltar com um aluno desse para um estado de repouso numa sala de aula para fazê-lo aprender alguma coisa, né, entender alguma coisa por 50 minutos, é praticamente impossível. Impossível, eu não disse difícil, é impossível. Então, quando a gente tem, por exemplo, em algumas escolas americanas, a educação física sendo a primeira aula do dia, a gente pode observar no cronograma, eles têm um intervalo ali de meia hora para começar as outras aulas. Por quê? Porque se entende que fisiologicamente, quando a gente pratica atividade física, a gente tem uma série de fenômenos bioquímicos acontecendo no nosso corpo que não favorecem o estudo ou a aula de conteúdos estáticos. Então, a gente tem de ter esse intervalo. Qual é a escola no cenário ideal que tem meia hora para dar entre a educação física e a primeira aula e mais à frente um recreio? Não tem, porque, como eu disse anteriormente, a nossa cultura é uma cultura de ou turno matutino ou turno vespertino. Não tem biturno, não tem interturno. Entendeu? Então é por isso que no Brasil também o rendimento escolar é baixíssimo. Ai, professora, a senhora está dizendo que o nosso rendimento tem a ver com o horário da... Tem, gente. Tem. Nós somos um ser que possui um corpo com hormônio em funcionamento, com sistema bioquímico em funcionamento. Se a gente não respeita isso, a gente vai ter prejuízos em outra área. No caso da gente, no intelecto, na cognição. Os índices educacionais mostram uma baixa absurda entre adolescentes aí. Ensino Fundamental 2 tem um índice baixíssimo de aproveitamento em várias disciplinas críticas. Isso tem diretamente um link com toda essa organização dos horários de estudo da escola e da casa, tá? Tá dando para entender? Então, tudo isso, gente, é uma cultura educacional que já está posta. A gente não tem como alterar muito isso, né? Por exemplo, você vai abrir uma escola, né? No meu caso, você vai abrir uma escola, você pensa assim, meu Deus, como que eu faço para fazer o ideal? Né? Como que eu faço para... Eu sei tudo isso na teoria. E os donos de escola com certeza devem saber uma coisa ou outra dessa também. Mas eles conseguem colocar com uma cultura estabelecida isso em prática? Aí fica a questão. Eu tô lutando com isso. Ó, Tati Abreu na área. Bem-vinda, amiga. Então, dito isso, a gente passa para uma segunda parte, né? Ele tá na escola pela manhã, mesmo que não no cenário ideal de hora de aula, que deveria ser um pouquinho mais tarde, para ele ter um tempo de acordar. O adolescente em especial, gente, ele tem uma relação com o sono, e aí eu não tenho tempo de discorrer sobre isso aqui, mas ele tem uma relação com o sono muito complexa, tá? Que precisa ser entendida e respeitada. Claro que eu não estou falando aqui do adolescente que está numa condição de sacrifício lá no sertão da Paraíba. Eu estou falando do adolescente classe média que tem um pai
trabalhando para sustentá-lo e que, portanto, ele pode ter todo o seu desenvolvimento bem respeitado. Então, esse adolescente no cenário ideal, ele deveria ter as horas de sono dele ali para de fato conseguir se desenvolver bem. Eu, quando dou aula para adolescentes, minha maior luta com adolescente, com a criança é a atenção e com o adolescente o sono, que também se reflete na falta de atenção, porque com sono ninguém consegue concentrar. Então, por que os índices da gente estão baixos? Entre outras coisas, são inúmeras, por causa dos horários que estão errados e que ninguém conserta. Abre escola, fecha escola e os horários são esses. Então, o aluno tem uma grade curricular semanal de praticamente 5, 6 horas. É a média das escolas de ensino fundamental, por exemplo, 5, 6 horas, né? E assim, principalmente quando a gente fala de criança, a gente precisa entender a criança, quanto menor o tempo dela de atenção para a execução de atividades. Então, eu nunca vou entender uma escola que tem uma carga horária que vai de 7h30 a 12h30 para uma criança de 4, 5 anos, com um recreio de só meia hora. Então, não está correto. Neurologicamente, cientificamente, isso não está correto. Uma professora com uma turma de 20 alunos, eu estou falando aqui no cenário de escola de rico, 20 alunos numa sala no máximo, 15 a 20. Ela, para conseguir, sozinha ou em dupla, ter a atenção simultânea de 15 a 20 alunos, ela não vai conseguir isso por muito tempo, em cada tempo de mudança de conteúdo. Então, dito tudo isso, vocês precisam entender que montar um horário de estudo é um cenário ideal, que para quase ninguém consegue ser ideal. Tem falha na vida de todo mundo de horário de estudo. Por quê? Porque existem uma série de coisas que não dá pra gente respeitar uma cultura estabelecida, só fazendo homeschooling, entendeu? Então, vamos lá. Criança estuda de manhã, criança e adolescente estudam de manhã. O adolescente, principalmente, de manhã. A criança estudar de tarde é interessante? É, dependendo da rotina da família, a criança bem pequenininha, que ainda está só trabalhando coordenação motora, que ainda está trabalhando só desenvolvimento de hábitos, a criança que está entrando na fase de pré-alfabetização, melhor estudar à tarde. Por quê? E aí eu expliquei isso na live passada. A gente sabe que aula dada é aula estudada no dia. Por quê? Para aproveitar a memória. Não é isso? A gente falou disso na aula passada. A neurociência explica a relação entre sono e perda de conteúdo. Ou seja, a memória, o sono tem muitos benefícios para a criança e para o adolescente. Muitos. Biológicos, hormonais, todos. Mas, em termos de aprendizagem, o que se tem hoje na neurociência é que há perdas de memória, de memorização significativas com a quantidade de sono ou com o horário de sono. Então, a criança, por exemplo, quando dorme, ela faz uma espécie de limpeza aí do HD, do que ela aprendeu durante o dia, do que ela viu durante o dia, do que ela vivenciou durante o dia. E essa memória acaba armazenando seletivamente. Então, eu até estava falando sobre isso, eu vou até fazer um post, gente, sobre isso, que é uma coisa que muitos pais me perguntam. Lorena, eu sinto que meu filho não tem memória. Tem pai que fala assim, meu filho não tem memória. Tem, seu filho tem memória. Mas dependendo da idade, ele tem esquecimentos, né? A gente sabe que um mecanismo infantil muito comum é o esquecimento, aquela memória que precisa de um estímulo muito grande para ela mostrar que está ali. Então, às vezes, ele até aprende uma coisa. Só que por um momento, por conta de outros estímulos, ele esquece. Aí você acha que ele não aprendeu. Só que aí chega um outro momento, nada a ver daqui uns dias, e ele te mostra que ele sabe. Aí você fica confuso, você sabe ou não sabe? Então, esse episódio é episódio infantil de esquecimento, que é muito comum. Por exemplo, em redação, em literatura, né? Dependendo da história, se não for uma história gostosa para ele, se não for uma experiência tão lúdica assim para ele não memoriza mesmo, não. Só que às vezes isso é uma coisa que eu posso resgatar, né? Às vezes não. Então, na live passada eu falei sobre essa questão do sono, né? Então, o adolescente estuda pela manhã, ele sai da escola 12h30 da manhã, né? Ele vai para casa almoçar. Falei pra vocês sobre sonequinha, né? Vamos tirar a sonequinha. Deixa 15 minutos só de descanso. Não de soneca necessariamente. Descanso, tá? E, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês olhando no olho de vocês. Quando ele tá com tela, ele não tá descansando. A gente, quando está usando uma tela, a gente não está descansando. Não estamos em repouso.
O cérebro não descansa diante da tela. Então tem pai que acha assim, eu vou dar aí 15 minutos para você descansar jogando um joguinho. Teu filho não está descansando, tá? Jogando o joguinho, ele está recebendo estímulo visual da luz, ele está recebendo estímulo auditivo do som, ele está recebendo estímulos terríveis que vão mexer no foco e na atenção. Então, a pior coisa que um pai pode fazer é, antes de colocar o filho para estudar alguma coisa, dar uma tela para ele, ou TV ou celular. A pior coisa. Você bagunça a rede cerebral dele e depois você quer que ele tenha foco e concentração 10 minutos depois, sem um espaçamento de tempo para esse cérebro se recuperar, para estudar, para se concentrar numa leitura de um livro. Você está querendo o impossível. Então ele chegou da escola, ele banhou, ele almoçou, ele brincou com o irmãozinho, né? Ele mexeu com o priminho, ele tá ali, não deixa tela, ele vai descansar sem tela. Lorena, isso é impossível. Gente, eu tô falando de um cenário ideal, vocês façam o que vocês conseguirem, entendeu? Eu tô falando do que é o ideal. Entre o ideal e o real, existe o que você consegue fazer. Então, sem tela. Antes do estudo, sem tela. Ok? Sem tela. Entra no estudo, em que momento? Bom, aí entra a questão da rotina. Se ele tem segunda-feira, vou dar um exemplo aqui de uma grade de aula semanal. Segunda-feira na escola ele teve 4 disciplinas diferentes. Ele viu português, história, arte e geografia. Português, história, arte e geografia, ok? Português e arte a gente agrupa no mesmo grupo. Geografia e história no mesmo grupo. Isso é o ideal, tá? A escola tem que ter essa preocupação de colocar grupos de conteúdos afins em dias iguais. Então, no mesmo dia eu tenho primeiro horário português, segundo matemática, o terceiro arte, o quarto física, o que... Bagunçado. Não, Delmara, não é bom que durmam quando chegar à escola. Ou se dormir, a pesquisa científica hoje reconhece uma soneca de 15 minutos. Como restauradora que não vai mexer na memória, ok? Então, 15 minutos. Se teu filho conseguir deitar e dormir por 15 minutos, tá ótimo, tá bom? Chegou, almoçou, tirou 15 minutos de soneca, você acorda ele, tá? Beleza. Isso aí é o que a ciência diz e o que a gente tem visto de produtividade, né? As pesquisas que têm saído sobre produtividade sempre falam dessa soneca pós-almoço como benéfica. Inclusive, meu marido é viciado nisso. Antônio, para ele é fisiológico. Ele precisa dessa soneca depois do almoço. Ele é um adulto de 41 anos. Então, isso pode se tornar um hábito, tá? Mas uma sonequinha ali, beleza? Se você conseguir marcar o tempo e cronometrar direito para isso não se estender por uma soneca que vai virar um sono de 2 horas, de 1 hora, de 3 horas, beleza. Começou o estudo. Tá, vamos voltar. De manhã, segunda-feira, ele teve português, história, arte e geografia. O que teoricamente ele precisa rever para aprender de tarde? Português, história, arte e geografia. Você não vai meter matemática segunda-feira, não tem nada a ver. A área cerebral que o teu filho usou de manhã na escola foi toda a área esquerda, de linguagem, de memória. O que você vai meter raciocínio lógico nisso aí? Pra quê? Meter cálculo nisso aí? Tá? Então, a primeira coisa que vocês precisam ajustar é respeitar os horários e os dias em que ele teve X conteúdo e bater isso espelhando pra tarde. Tá? Espelhando pra tarde. E aí, é interessante a gente cronometrar também uma outra questão. Eles já passam 4, 5, 6 horas na escola. Eles já passam. Como eu disse para vocês, isso tudo não é aula. Tem a ida ao banheiro, né? Tem a brincadeira no recreio, geralmente de meia hora. Então, tem muita coisa aí que não é aula, né? Até dentro da própria sala, né? Se o professor tem 50 minutos, que é a média brasileira de 40 a 50 minutos, a maioria tem 50 minutos, né? Quase 1 hora um professor dentro de uma sala de aula, né? O professor de aula vai ter ali, de 50 minutos, ele vai ter meia hora de aula real, né? É uma média. Por exemplo, lá no curso, eu tenho 1h40 com os meninos. Mas efetivamente de aula, grosso conteúdo, eu tenho metade disso.
principalmente com os menores. Quanto menor, menos tempo de aula real e mais tempo de outras coisas. Chamando atenção, tentando ajudar, montar o cenário para assistir a aula, enfim, tem outras demandas que uma criança, quanto mais ela for pequenininha, mais ela vai ter, tá? Quanto maior, menos a demanda e mais aproveitamento da aula. A tendência é exatamente essa. Então, essa criança, esse adolescente tiveram 6 horas na escola, 5 horas na escola, põe aí 3 horas reais de aula. Aula, professor falando e ele ouvindo e entendendo. Então, 3 horas pela manhã, ele esteve em contato com o conteúdo 3 horas da manhã, ok? O dia tem 24 horas, tá? Então, 3 horas da manhã ele teve contato com o conteúdo, com ensino de alguma coisa, beleza? À tarde, ok? À tarde, eu preciso complementar mais quantas horas além dessas 3 que ele já teve pela manhã? Vamos lembrar que à tarde vai ser o momento de estudo solitário, estudo em que ele não está passivo ouvindo o professor, ele está ativo, tentando aprender sozinho o que ele já entendeu que foi dito pelo professor. As pesquisas da neurociência sempre dizem que o ideal é você fazer blocos de meia hora e dar 10 minutos de descanso a partir dos 11 anos, né? Eu não tenho ainda essa informação muito clara para criança, porque a criança pequena, normalmente, ela desenvolve a cultura de assistir a alguma coisa de manhã, alguma aula de manhã, e essa aula ser reprisada à tarde, porque, às vezes, por um cenário, né, não ideal, ela não compreende a aula, então ela precisa replicar isso de tarde. No caso de uma criança que está em alfabetização, a professora explicou várias coisas sobre a escrita durante a aula. Ok, a criança não entendeu. Você faz o que quando chega em casa? Vai ter de repetir. Só que muitos pais não têm essa consciência e são revoltados com isso, porque na cabeça deles eles estão pagando, a professora teoricamente ensinou, então eles esperam que o filho chegue em casa com aquilo aprendido. E o filho chega não entendendo nada da escola. Então, esse tempo de estudo à tarde é um tempo de estudo solitário, silencioso? Não, é um tempo de aula repetida, é um espelhamento. Então, quanto mais a gente tem uma não aprendizagem, um não aproveitamento na escola e precisa fazer o espelhamento das aulas em casa, menor é o tempo de estudo solitário. Deu para entender que isso vira um ciclo e aí depois vira uma bola de neve, e aí por isso que a gente tem um fenômeno absurdo de criança de 8 anos de recuperação. Né? Criança que ainda nem aprendeu nada, já tá ficando de recuperação. Por quê? Porque há uma desorganização, há uma desordem na forma como esse pai está conduzindo o estudo dele já com 8 anos. Ok? Ah, professora, mas como é que eu faço? O menino não tá aprendendo na escola. Ele não tá aprendendo na escola. Eu não posso deixar em casa ele sim ter aula de novo. Primeira coisa a fazer é resolver isso. Antes de entrar no espiral de replicar as aulas em casa. Em casa não é para ter aula. O que você paga para a escola, você paga pelo serviço da aula. A aula é um serviço educacional prestado. É como tu ir a um pronto-socorro, fazer uma sutura de um corte de 5 centímetros que está sangrando e tu voltar do pronto-socorro com um corte aberto sangrando. Tem que voltar costurado. E se não prestar o ponto, você volta ao pronto-socorro e você pede para alguém costurar de novo, não é assim? Por que com o serviço educacional, gente, vocês não fazem isso? Por que que o aluno chega em casa dizendo que não entendeu o que foi explicado e você, em vez de ir atrás disso, você simplesmente replica e ignora o serviço educacional prestado que está sendo pago? Entendeu? Professora, mas assim, é difícil, porque a escola vai sempre dizer que o culpado por não aprender é meu filho. Pode ser que ela esteja certa. Pode ser que seu filho tenha uma deficiência que você não detectou. Pode ser que ele esteja com uma deficiência que você não detectou. Pode ser que ele seja comportamentalmente mal educado. E claro, nenhum pai vai admitir na frente de ninguém que seu filho é mal educado, né? Mas alguns pais sabem que seus filhos são mal educados, que seus filhos não conseguem se concentrar. Você vê, quer fazer um teste? Mesmo que você não faça isso de rotina, organize um dia um almoço. Sente à mesa e observe o seu filho. Observe o pezinho balançando debaixo da mesa, ansioso, desatento.
aéreo, mesmo que ele não seja uma criança sanguínea, que normalmente já é assim. Eles estão todos assim, gente. Deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês, olhando no olho. As turmas de adolescentes de 11 anos estão todas com deficiência de atenção. Lorena, como que tu fala um negócio desse? Que irresponsável, mano. Vocês têm noção de quantos minutos eu gasto numa aula de 50 para conseguir a atenção de 70% da turma? Eu nunca consigo de 100, mas de 70% de uma turma eu consigo. Vocês sabem quantos minutos eu passo para ter essa atenção? Às vezes 10 minutos. Isso não é normal. Eu já fui adolescente, você já foi adolescente. E em muitas realidades, quando o professor entrava na sala, a gente já calava. E eles não calam, não é porque eles sejam todos mal educados. Alguns são mal educados, mas os outros, muitas vezes, é porque são viciados em tela. E a tela, comprovadamente, afeta a concentração, o foco e traz ansiedade. Comprovadamente. Vocês ainda não entenderam isso. Vocês ainda não entenderam isso. Vocês ainda não acreditam nisso. Isso é ciência. São 6 pesquisas robustas. Pesquisas robustas. Livros escritos. E vocês ainda não acreditam nisso. Vocês não acreditam que o QI dos filhos de vocês está sendo reduzido porque eles não têm foco, não têm concentração para fazer sinapse. O cérebro, estou falando agora de biologia, o cérebro, o bichinho que vai se juntar com outro bichinho para liberar uma substância química para ele aprender, não encontra, o bichinho não encontra o outro bichinho, a substância não é liberada. Ele não aprende. Então, presta atenção. Tira a tela da vida do teu filho hoje. Ou então para de querer que o teu filho seja um grande gênio. Ele não vai ser. Ele vai ser uma pessoa mediana que vai ter que lutar para ganhar dinheiro. E assume isso e vive feliz com isso. Porque hoje o que eu observo... Eu postei para vocês ontem, alguns vídeos de criança lendo. Vocês observaram as pernas delas balançando debaixo da cadeira? Vocês observaram a inquietude da cabeça delas enquanto liam? Volta lá no destaque e vê. O que é aquilo ali, gente? É sintoma físico. Então, preste atenção. De tarde, no cenário ideal de uma criança que teve português, história, arte e geografia, você vai separar um tempinho aí de no máximo meia hora para trabalhar português, dar um intervalo de 10 minutos, aí ele pode beber uma água, ele pode comer um lanchinho, mais meia hora de história, dá um intervalo. Nunca emende uma disciplina na outra. Por quê? Porque o cérebro precisa desse descanso para conseguir fazer todas essas sinapses, para conseguir fazer com que a memória armazene. Então a gente precisa dar descanso. Tem pai que fala assim, eu estudava, não tinha descanso. Bom, vocês estão querendo criar os filhos como foram criados, então desliga essa live. Porque eu estou falando aqui para pessoas que querem mudar algumas coisas que estão achando que não estão boas. E mudar algumas coisas significa admitir que o seu modo de educação foi errado. O meu modo de educação foi errado. Eu não aprendi matemática como eu deveria aprender. Isso é uma deficiência na minha educação. Entendeu? Eu, Lorena, professora, eu não aprendi. O raciocínio lógico para mim foi sempre uma deficiência, desde pequenininha, desde que eu me lembre. Foi uma deficiência muito profunda para mim, né? Então, ele vai ter de ser corrigido. Eu tô tentando agora corrigir. Aquele material do Sérgio Monselli, eu tô estudando aquilo ali. Para poder, quando eu precisar, usar para ensinar. O que eu não sei. Por que eu não sei? Porque eu não tenho um raciocínio lógico bem desenvolvido. E eu tô lendo livros de criança de 5, 6 anos para conseguir recuperar isso. Tô fazendo aqui uma confissão. Tenho 38 anos. Entendo muito de linguagem, mas não entendo de matemática. E tenho que recuperar com 38. Então, à tarde, essa criança precisa ter essas meia horinha, né? E intervalo. Meia horinha e intervalo. Tá? E aí, a gente vai conseguir história, geografia, arte e português em 2 horas. Então, quanto tempo uma criança na idade de fundamental precisa de estudar em casa à tarde? 2 horas. E o resto da tarde?
Ele vai pro futebol, ele vai pra natação, ele vai fazer uma outra atividade, música, entendeu? Então, o compromisso dessa criança fora da escola, que já é enorme de carga horária, vai ser de 2 horas por dia. Sobram aí 4, 5 horas se juntar com a noite, para ele fazer todo o resto. Mas eu tô falando de um cenário ideal, de uma criança que tenha entendido os conteúdos na escola e que à tarde consiga estudar e fazer questão e responder as atividades e tá tudo bem, porque ela aprendeu. Deu para entender? Então, 2 horas de estudo pela tarde são suficientes para a criança recuperar tudo e aprender, consolidar e guardar na memória. Ela fica com a noite inteira dela livre. A noite inteira para ler um livro que não está nessa programação. A leitura sempre à parte, ela não conta. Para produzir um texto que exige criar, que exige observar o universo ao redor, ok? A pergunta da Geisiana: essas 2 horas são da mesma disciplina que ele estudou no dia ou não? São da mesma disciplina que ele viu na escola. São da mesma disciplina que ele teve aula. Então, se ele teve aula de manhã, de 7h30 às 12h30, de português, geografia, história e arte, de tarde você vai dar meia hora para português, meia hora para geografia, meia hora para arte, meia hora para história, intercalando com intervalos de 10 a 15 minutos. E isso vai te dar 2 horas de estudo real por tarde. Entendeu? Gente, uma mãe que trabalha, por exemplo, só num turno de manhã, que fica em casa à tarde para acompanhar o filho, ela tem 2 horas presa com esse filho. No resto da tarde ela tá livre. Então não tem nem a desculpa de dizer que ela não consegue acompanhar porque não tem tempo, porque não tem uma tarde. Você não precisa de uma tarde, você precisa de 2 horas por tarde. Entendeu? Tá ficando claro? Aí, beleza. Então, entenderam como é que você monta? Pega o horário da escola, daí você vê que aulas ele tem durante a manhã e você coloca o estudo dele à tarde, sempre desses conteúdos, de preferência na mesma sequência. E fecha com os intervalos de 10 a 15 minutos entre uma matéria e outra, para dar um descanso pro cérebro. Certo? Beleza. Quem estuda tarde, né? Quem estuda tarde, o ideal para recuperar e para aproveitar a janela de aprendizagem é que você estude o que foi visto na aula à noite e não no outro dia de manhã. Porque entre um dia e outro tem uma noite de 8 horas de sono. 8 horas de sono tem repercussões na memória, no arquivamento das informações que ele teve na escola. Eu já estudei de tarde, já estudei de manhã. Meu rendimento à tarde, claro, era mais baixo. Com certeza. As turmas da tarde, normalmente nas escolas, são as mais fracas. As turmas da manhã são as turmas com os alunos com as melhores notas, não é assim? Por que será? Por que será? O aluno que estuda tarde, sai 6 horas da tarde, 6h30 da tarde, ele vai para casa à noite tá livre. O pai coloca ele para estudar só no outro dia. Tá errado. Entendeu? Essa live vai ajudar até meu horário e rotina. Sou TDAH. Sim. Sim. Vai muito. Então, preste atenção. Ele chega às 6h30 da tarde, sei lá, 7 horas da noite. Ai, Lorena, mas não é pesado? Ele tá a tarde todinha na escola. Vamos lembrar. Ele passou a tarde todinha na escola, mas ele teve no máximo 3 horas de aula. O resto foi brincadeira, corrida. Entendeu? Ele não tá esse cansado que você acha assim também, não, tá? Ele tava na escola também se divertindo um pouco, porque a escola hoje é muito um clube social, né? Então, ele chega à noite. Dá pra ter 2 horas? Vamos colocar aí de 7h30 às 9h30 da noite. Fechou? Ele tem 2 horas. Vamos colocar aí, se ele consegue sair 6, chegar em casa, tomar um banho, jantar, 7... ele estuda. Ah, mas não dá, porque aí vai dar 9 horas, vai ficar muito tarde, meu filho dorme 8. Gente, eu entendo esse lance aí de rotina de filho dormir 8 horas da noite, tá? Entendo. Principalmente quando é muito pequenininho, ok? Mas um adolescente de 14 anos, dormir 9 tá ótimo. Não precisa dormir 8. Por que ele tem que dormir 8?
Ah, mas é porque minha casa inteira dorme 8. Eu vou pro quarto com meu marido 8. Ah, bom, aí já é uma outra questão. Mas esse lance de muitas mães aqui no Instagram, né, que ficam dizendo, que horas teu filho vai dormir? 9. A Samia Marcílio bota, né, o menino pra dormir 9. Não sei quem bota 8, pra dormir 8. Não sei o quê. Aí todo mundo quer imitar, né? Mas a rotina da tua casa permite isso? Realmente isso é uma necessidade fisiológica? Para um adolescente, não é. Entendeu? Não é. Então ele pode estudar de 7 às 9. Ele pode dormir nesse horário. Pensa, se ele dorme 10 horas da noite, ou 9, 9 e meia, ele vai acordar 6 e meia descansado. Ele teve mais de 8 horas de sono. Para que um adolescente precisa de mais de 8 horas numa noite de sono? O ser humano precisa de 8 horas, não é a convenção? Tá? Então, estuda pela tarde, replica à noite. Te organiza para replicar à noite. De forma que o ideal é que o que ele estudou no dia, o que ele teve de aula no dia, ele estude no mesmo dia. Não deixa uma noite de sono passar. Teve gente que comentou aqui, a escola é mais cara de manhã. O rendimento dos alunos normalmente de manhã é melhor do que o da tarde. Gente, isso não é aleatório. A neurociência explica. Ok? Os alunos que estudam à tarde têm um rendimento abaixo, não porque o turno da tarde é ruim, mas porque eles não têm o hábito de estudar o que foi visto na escola à noite. O pai deixa o filho à noite livre e bota ele para estudar pela manhã, no outro dia. O ideal seria ele estudar no mesmo dia à noite, no outro dia de manhã ele ter o tempo dele de brincar, ele ter o tempo dele do futebol, aí bota a natação de manhã, o futebol de manhã, bota as outras atividades lúdicas, esportivas, né, de manhã. E o estudo, o grosso do estudo dele à noite. Entenderam? Isso está errado, vocês estão fazendo errado. É por isso que o rendimento de alunos do turno vespertino é bem inferior. Ok? Até aqui, beleza? Então a gente tem só 9 minutos. Vocês acreditam nisso? 9 minutos, tô falando aqui 9 minutos. Então, gente, o horário de estudo precisa respeitar duas coisas majoritariamente. Primeira, o que foi estudado, o que foi visto na aula, o que vai ser estudado. Tem que casar, tem que bater. Aula do dia, estudada no mesmo dia. Segundo, o respeito ao intervalo entre um estudo e outro. Não emende, nunca coloque um adolescente para emendar uma matéria com outra. Quanto mais diferente uma matéria da outra, melhor. Pior, porque o cérebro, né, tem áreas responsáveis por processar aquilo tudo. Ok? O meu estuda pela manhã, só chego às 19 do trabalho. Aí me dá um trabalho para fazer a tarefa de casa à noite. Mas por quê? E à tarde? O que ele faz à tarde? Certo? Então, as atividades lúdicas podem ficar depois do estudo. Lorena, eu posso intercalar, colocar, por exemplo, aula de música entre o estudo de uma coisa e outra? Pode. Pode. Tá no mesmo dia, tá na mesma janela. E, inclusive, existem estudos já mostrando o benefício de você ter o contato com a música para o estudo, para concentração e foco. Agora, logicamente, não estamos falando aqui de funk, de axé, de eletrônica. Estamos falando de música instrumental, que é a música comprovadamente benéfica para o ser humano, de acordo com a ciência e com a lógica da vida. Ok? Então, o futebol, pode intercalar o futebol, pode intercalar o inglês, pode intercalar. Você que falou que à noite dá um trabalho, né, estudar com ele, você pode intercalar, ele faz um pouco à tarde e à noite você faz o restante com ele. E no resto ele faz outras atividades, ele vai pro inglês. Isso é uma coisa importante, eu tenho só 7 minutos. Vai pro inglês. O inglês não é uma área, não está sendo ativada. O ideal é colocar a aula de inglês no mesmo dia do curso de inglês. Você consegue fazer isso? Não, então eu costumo dizer, e isso foi uma demanda até dos cursos de inglês, eu já dei aula em curso de inglês. Eles abriram turmas no sábado. Se você não consegue conectar a aula de inglês com o estudo do inglês, põe no sábado. Entendeu? Mas Lorena, não vai demorar muito. Não, separa o sábado para ele estudar a língua estrangeira. Ele chega do inglês, ele vai repassar o inglês. É o dia de inglês. Entendeu? A partir de qual idade as escolas dividem um horário de disciplinas para criança? Normalmente, algumas escolas já dividem a partir dos 6 anos. Pelo menos o inglês é dividido, é uma professora diferente da professora regente da sala. A educação física é um professor diferente, né? Música, se a escola tiver, é um professor diferente. Mas divisão
oficial acontece aos 11 anos no ensino fundamental 2. De 10 para 11 eles pulam no fundamental 1 para o fundamental 2 e aí um professor vira 12. Um professor de história, um professor de geografia, às vezes 2, tem escola que coloca 2. A gente lá no curso usa muito esse lance de 2. Quem tem 2 tem 1, né? Às vezes um não pode, o outro pode. Então a escola faz isso, é normal, tá? Beleza, então, gente, eu tenho 54 minutos de live. Eu vou tentar salvar, tá, Jaque? Não garanto nada porque o Instagram não me ama. Então, ele já me deixou fazer a live. Já tô no lucro aqui. Se conseguir salvar, vai ser a glória. Certo? É nos 11 anos. A divisão de vários professores, 10, 12, 15 professores, é com 11 anos. Mas já aos 6, no Fundamental 1, a gente tem escola separando, sim, 3 professores diferentes aí, dependendo da grade, né? Tem escola que tem música, tem escola que tem educação física, tem escola que tem outras disciplinas, religião, bota um padre, um pastor, entendeu? Cada escola faz conforme a política dela, a filosofia dela permita. Tá bom? Então, gente, assim, eu tô finalizando, a gente tem 55 minutos, eu espero ter ajudado. Se tiver ficado alguma dúvida, eu coloquei uma caixinha de perguntas hoje, vocês podem voltar pra caixinha de perguntas. Um beijo, Tati. A caixinha de perguntas tá lá, vocês podem tirar as dúvidas pela caixinha e eu vou responder em formato de perguntinha-resposta lá. E aí a gente vai conversando por lá pela caixinha. Qualquer dúvida que vocês tiverem por causa desse conteúdo daqui da live, beleza, vocês podem tirar por lá, tá bom? E em breve a gente vai ter o lançamento dos meus livros de redação para criança e adolescente. Vocês fiquem espertos, tá? A gente vai lançar aí para vocês poderem fazer a leitura guiada com os filhos de vocês, tá bom? Eu aviso tudo. Gente, eu vou me despedindo aqui. Deus abençoe e guarde a cada um de vocês. Zerar os eletrônicos durante a semana. Separa o domingo para ele usar eletrônico, sábado à tarde para ele usar eletrônico. Entendeu? Faz isso. Faz isso pelo bem dele. Ele vai te agradecer no futuro. Tá bom? Faça isso. Tenha firmeza para fazer. Ok? Beijo, boa noite.